Pessoal, mais de 20 deputados da oposição devem estar presentes na posse de Donald Trump na próxima segunda-feira. Entre os parlamentares estão o deputado Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gayer, Bia Kicis, Sóstenes Cavalcante, parlamentares bastante conhecidos na direita aqui no Brasil. Como é que vocês avaliam a presença da comitiva sem a companhia, digamos assim, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que seria o grande representante desse grupo, Gustavo Segré? Uma vez a gente ia comemorar uma viagem de cruzeiro e a esposa de um dos que ia não deixou o marido ir. E nós levamos uma gigantografia dele. Colocamos no tamanho real e levamos ele como gigantografia a todos os lugares. Eu recomendo, de repente, levar uma gigantografia do presidente Bolsonaro para ele também estar representado e mostrar a vergonha de não terem deixado ele participar. Ô Piperno, você acredita que a presença de parlamentares brasileiros nessa posse traga ou faça alguma diferença prática na relação do Brasil com os Estados Unidos ou até mesmo entre políticos do mesmo espectro? Veja, diferença prática não, até porque isso impacta muito pouco as relações entre governos. Agora, é óbvio que fortalece sim o discurso desse espectro político. Afinal de contas, vai ser a posse de um líder que é referência na direita mundial e grande parte da Bolsolândia vai lá, então, prestigiar esse evento. Precisa ver se todos eles têm convites, né? O convite parece que está um pouco fácil se realmente se consumar essa entrada de todo mundo. Agora, tem uma outra coisa, também gostaria de saber se todos eles estão indo pagando suas próprias despesas ou se viajarão às expensas do contribuinte brasileiro. Isso é algo extremamente importante. Em relação ao veto imposto ao presidente Bolsonaro, eu disse várias vezes aqui nos últimos dias que eu não via o porquê de impedir a viagem dele, mas aí que está o negócio. A partir do momento da manifestação do PGR, eu mudei um pouco a minha forma de encarar isso, porque ele alega que o ex-presidente Bolsonaro, em entrevistas, insinuou, por exemplo, a possibilidade de se abrigar numa embaixada e apoiou, inclusive, esses brasileiros que acabaram, a turma lá do 8 de janeiro, que fugiu para outros países para escapar das condenações, do cumprimento das penas. Então, aí, de fato, abre um flanco para que uma autoridade passe a ter esse tipo de argumento. E eu acho até que indiretamente, porque, veja, tudo foi resolvido nessa semana, indiretamente, até o senhor acabou contribuindo, senhor Evandro Cini, porque à medida em que o governador Jorginho deu aquela resposta à sua pergunta no direto ao ponto, veja, ele também, de certa forma, mesmo que sem querer, ou talvez por ter, cometido alguma incontinência verbal, ele também aponta o que seria mais uma desobediência do presidente Bolsonaro. Se for confirmado o que ele disse, veja, seria, um presidente, uma pessoa indiciada se comunicando de forma indevida com outra, coisa que foi proibido pela justiça. E isso aconteceu na véspera da manifestação da PGR. Ô Piperno, sobre essa questão dos gastos, eu até vi uma reportagem do UOL. O UOL fez um questionamento à Secretaria de Relações Internacionais da Câmara sobre a maneira como essa viagem seria paga. E aí, a Secretaria disse ao UOL, nesse questionamento, que nenhum parlamentar solicitou uma missão especial, ou seja, que a casa pagasse os custos da viagem para os Estados Unidos. E no Senado, a assessoria de imprensa informou que também não houve pedidos dos senadores para essa finalidade. Tudo bem que depois eles podem até pedir reembolso, isso a gente vai acompanhar, mas nesse momento não houve qualquer pedido de que o custeio dessa viagem seja feita por meio do dinheiro público. Eu quero saber de você, Segré, a hora que o Piperno falou que isso não traria resultado prático, eu vi que você fez uma carinha assim, meio que não é bem assim. Por quê? Lógico, estamos falando de relações internacionais. Se o presidente que vai assumir, Donald Trump, convidou a Bolsonaro, o fato de não poder ir é uma afronta para esse convite. Nós estamos falando do aniversário, estamos falando da assunção do presidente dos Estados Unidos. E isso pode. Pode gerar duas coisas, na minha opinião. A primeira, que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro participe do evento de forma destacada,
Tem inclusive algumas publicações nas redes sociais em que indica que na poltrona do lado da Michelle Bolsonaro estaria uma imagem do presidente Bolsonaro. Isso seria uma vergonha para o Brasil. E a outra situação é que não me chamaria a atenção que na próxima reunião da CEPAC, que deve ser na cidade de Manaus, em Amazônia, o presidente Trump também participe, junto com Milei, com Bolsonaro. O que seria também um problema diplomático, porque viria ao Brasil não em missão oficial e não para visitar o presidente Lula. Mas são puras especulações. Fala, Kriegner. Olha, eu discordo bastante dessa questão da proibição, né, da viagem do presidente Bolsonaro, como o Piperno trouxe, porque realmente os argumentos apresentados ali na própria decisão do ministro Alexandre de Moraes são bastante questionáveis. Quando a entrevista, né, que o ex-presidente Bolsonaro trouxe dizendo que se refugiaria numa embaixada, ele não disse afirmando, esse aqui é meu plano. Ele trouxe, perguntaram para ele, mas em caso de uma condenação, em caso de uma questão assim, você consideraria? E ele trouxe mais dizendo, é um direito que eu posso ter. Então, não é um plano estruturado. Eles usaram, inclusive, também a suposta viagem aos Estados Unidos, feita pelo Felipe Martins, tentando fugir aí depois do 8 de janeiro, numa questão, fugindo das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Essa viagem foi comprovada pelo governo americano que nunca aconteceu. Ele não chegou a embarcar, ele não chegou a passar pela imigração, houve toda uma manipulação de informações ali. Então, é uma viagem que nunca aconteceu e que agora está sendo usada para justificar um posicionamento do STF contra o ex-presidente Bolsonaro. Então, foi uma decisão tomada em cima de suspeitas e narrativas que não se consolidam. E aí traz isso que o Segré muito bem colocou, que é essa vergonha para o Brasil. Agora, eu quero pontuar aqui também e concordar com o Piperno nesse sentido, que eu espero que essa viagem toda, essa grande comitiva, não esteja sendo mesmo custeada e depois também não venha a ser solicitado reembolso, porque embora seja importante para a representação internacional, me parece que é uma agenda muito simplista. Vai ter ali a abertura, depois vai ter um evento que o presidente não vai estar presente e boa parte da sua assessoria muito provavelmente também não, porque é mais um evento ali social, e depois voltam para o Brasil. Nenhuma outra agenda bilateral seria organizada ou talvez uma outra conversa formal e oficial seria organizada. Se fosse uma agenda mais repleta, aí eu teria mais segurança. Agora, nesse sentido, acho que ainda está muito simples. Que bom que usem o próprio dinheiro para fazer isso. Fala, Segré. Eu espero que a mesma preocupação do Piperno de quando a Bolsolândia vai, seja quando a Petelândia também viaja, né? Porque se viaja sem nenhum motivo, não deveríamos estar pagando. E viajaram para a Venezuela agora, na posse do Maduro. Né? Eu gostaria também, por isso, seria muito bom se o Piperno nos ajuda a delinear, a ver se essas despesas foram pagas por nós ou por eles. Veja, foram representantes do PT, sim, muitos deles não têm mandato, não tem nada. É problema do partido mandar ou não. Acho até que Gleisi Hoffmann participou. A Gleisi Hoffmann não tenho notícia se ela foi, mas também é presidente de um partido. Se pagou o partido, não tenho nada com isso. Imagino que o partido tenha custeado isso aí. Né?